Depois da casa 1, todo mundo diz que vem a casa 2, certo? Mas não. O planeta nasce no ascendente, nasce na casa 1 e ele sobe para a casa 12. Então, depois da 1 é a 12. E os autores clássicos chamavam a casa 12 de a casa do mau espírito. Quer entender por quê? Então, pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo destrinchar esse assunto. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a casa que vem depois da casa 1. Eu sou o Cássio, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai destrinchar a casa do mau espírito, o mau daimon, como os autores clássicos chamam. Essa é uma série onde a gente está entendendo os significados e características das casas astrológicas na astrologia clássica. Essa série é principalmente baseada em Vettius Valens. E eu esqueci a porra do livro, vou buscar. Cai, coisinha. Então nessa série eu me baseio no pensamento dos autores clássicos, principalmente Vettius Valens, que ele escreveu aqui na Antologia. Então a gente vai entender como que funciona cada uma dessas casas ao longo dessa série, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre a casa que vem depois do ascendente, eu vou pedir para você deixar aquele like aí no vídeo, que você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração. E se não tiver inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para você ser notificado quando eu postar o vídeo, hein? Porque você tá inscrito em trocentos canais aí, e aí os especiais, que nem esse daqui, você tem que ativar o sininho, que é pra você receber a notificação, hein? E me conta, qual é o signo e o planeta regente da sua casa 12? Eu quero saber, tô curioso. Conta aqui pra mim nos comentários. Mas antes da gente entrar de vez no assunto do vídeo, só um adendo. Por que a casa 12 hoje? Vocês estavam achando que era a casa 2, né? Conta pra mim aqui nos comentários se vocês acharam que o próximo vídeo era o da casa 2. Que eu fiz a casa 1 e falei, vou seguir na ordem natural das casas. O que acontece, gente? Ó, como eu disse na introdução, o planeta nasce aqui no ascendente. E aí ele sobe para a casa 12. Os signos, eles descem e os planetas sobem. Vocês têm que entender isso. O planeta está subindo porque ele está avançando no signo. Ele está indo do 0 até o 29 dentro do signo. Já o ascendente também está fazendo isso. Só que o ascendente, ele fica parado, né? O ascendente é a linha ali do chão, é a divisa do chão com o céu. Isso é o ascendente. Como o ascendente não se move, ele puxa para baixo os signos. Tá aqui o 0, aí ele puxa o 0 para baixo, vem o 1, puxa para baixo, vem o 2, e assim vai, entendeu? Então os signos vão descendo e os planetas vão subindo. É assim que funciona o mapa, tá, gente? O planeta sobe, ele sai do ascendente e aí ele vai subir para a casa 12. Então a ordem natural das casas é a 12 depois da 1, tá? E aqui na Bíblia da Astrologia, também conhecido como Antologia de Vettius Valens, tem 9 livros aqui dentro, gente. Isso aqui é igual a Bíblia. É um pedacinho aqui e um pedacinho ali, que você vai lendo para entender, tá? Ai, deixa eu ver. Tanta coisa que eu separo aqui, gente, para achar depois. Então aqui, primeiro, ele fala sobre a casa 1, a estrela que detém o ascendente ou o lote, como eu falei no vídeo passado. Em seguida, ele já vem aqui para a casa 12, o lugar do mau espírito, muitas configurações. A gente olha na notinha de rodapé, pode ser o mau daimon, porque no grego seria daimon, entende? Então, entramos aqui no assunto do nome da casa. O nome da casa, segundo Vettius Valens e outros autores clássicos mais, é o mau daimon, ou o mau espírito. Daimon é espírito, tá, gente? Mas não é necessariamente um espírito obsessor. Ai, um espírito. Gente, é espírito, todo mundo é espírito. Eu sou espírito, você é espírito. O encarnado, desencarnado, todo mundo é espírito. Isso vocês têm que entender. Você é espírito também. Você é um espírito, entendeu? Olha no espelho que você vai ver o espírito. Então, daimon é espírito. Só que aqui no caso, o mau espírito é porque essa casa ela traz dificuldades para você, espírito, entendeu? Então, é a casa do babado. A gente vai entender aqui, ó. O nome da casa, no caso, tá no livro 2, como eu disse, são 9 livros aqui dentro. Então, no livro 2, no capítulo 5, está o trecho aqui sobre o mau espírito. Mas, porém, todavia, entretanto,
A gente vai primeiro... Eu falei isso aqui é igual a Bíblia, gente. Aí você lê um pedaço aqui, outro ali, ó. A gente vai primeiro aqui no livro 4 da Antologia, no capítulo 12. Os nomes dos 12 lugares. Aqui ele fala que é os nomes, mas ele não tá falando os nomes, ele tá falando os significados. Mas você vai entender o porquê dos nomes que ele vai colocando lá no livro 2. Vamos ler aqui, gente. Ele só coloca o número da casa e já começa a falar. 12. Terras estrangeiras, hostilidade, escravos, ferimentos, perigos, tribunais, doença, morte, enfermidade. Entendeu? Por isso é a casa do mal Daimon, porque vai trazer essas coisas para o Daimon. Entende? Ai, mas minha vida vai ser uma desgraça porque eu tenho casa 12, porque eu tenho planeta na casa 12. Calma, gente, segura a emoção, que não é assim que funciona. Todo mundo tem casa 12. Não importa se você tem planeta ou se você não tem planeta na 12, não é o planeta que vai ativar a casa 12 ou deixar de ativar. E outra, ai, não tem um planeta na 12. E pelo lote da fortuna, qual é o signo anterior ao lote da fortuna? Tem planeta ali? Porque ali é a casa 12 da fortuna. O signo anterior ao lote do espírito, tem planeta ali? Não tem? Ali é a 12 do espírito, entendeu? Então lembra, ó, assiste o primeiro vídeo da série que tá aqui nos cards, onde eu explico que tem mais de uma casa na mesma casa. Esse é o vídeo mais importante sobre casas que você vai ver. Você precisa entender que um signo não é uma casa só, ele é mais de uma casa ao mesmo tempo, pelo menos 3. Na verdade, assim, para cada lote que você for analisar, ele vai ser uma casa, contando a partir do ponto de partida daquele lote, entendeu? Mas os principais lotes são o da fortuna e o do espírito. E o ascendente, né? Que o ascendente também meio que funciona como um lote. Enfim, o signo ascendente, né? Começa a contar a partir dali. Sempre que você começa a contar a partir de um determinado ponto, aquele ponto é um lote, entendeu? Enfim, assiste lá para vocês entenderem. Então a questão é essa. Não é sobre se desesperar por causa dos assuntos da 12. Coisas ruins existem, doenças existem, dificuldades existem. E o mapa tem que mostrar isso de alguma maneira. Então, aonde mostra? Na casa 12. Entendeu? Vocês viram que aqui não falou inconsciente, né? Porque o inconsciente, gente, não é uma casa. O inconsciente é o mapa inteiro, é você todo. Tudo é inconsciente. Eu estou falando aqui, ó, mas na minha fala tem inconsciente também, não é só consciente. Vocês acham que tudo que vocês fazem é consciente? Não, vocês estão fazendo um monte de coisa de maneira inconsciente. Mas como é inconsciente, vocês não percebem, tá? Isso não sai da minha cabeça, isso é pensamento da psicanálise. Lacan falou muitas vezes nos seus escritos que o inconsciente nos atravessa através da fala, tá? Então sim, né? Sim, sou psicanalista, por isso eu tô falando isso pra vocês. Mas a questão é essa, entendeu? Esquece essa história de inconsciente na casa 12. O inconsciente está em todo lugar, não é numa casa, é em todo lugar. E não fiquem com medo da 12, porque faz parte, e não tem só uma 12, tem pelo menos 3 aí, entendeu? Ó, não é sobre ficar com medo, é sobre entender o que está acontecendo, tá? Porque esses assuntos, eles se diluem dentro do mapa, gente, não é assim aquele desespero. O assunto da casa se dilui dentro do mapa. Então tudo depende do contexto do seu mapa, tá? Mas deixa eu ler aqui o parágrafo seguinte para trazer um detalhezinho para vocês. Ó, o que o Vettius Valens fala aqui? Cada lugar age da maneira especificada e a natureza do lugar em oposição também age cooperativamente. O lugar em oposição é o quê? O signo oposto, a casa oposta. Ou seja, se a gente está falando da casa 12, a casa 6 age cooperativamente. As casas opostas se complementam, tá? Quando a transmissão do ano for encontrada, a transmissão do ano o que é, gente? Ele está falando de profecções. Tem um vídeo aqui explicando sobre profecções da série lá dos cronocratores, tá? Confere lá depois. Quando a transmissão do ano for encontrada, examinamos o local onde o transmissor for encontrado. O transmissor é o regente do signo da profecção e o local onde o receptor se encontra, usando o sistema de 12 lugares descrito acima e as propriedades do signo e o lugar. Os 12 lugares são os 12 signos, tá, gente? É por signo inteiro, tá?
A transmissão das estrelas, você pode entender planeta, porque planeta significa estrelas errantes, tá? Por isso que Sol e Lua é planeta também, tá? Porque planeta é estrela errante. Não interessa se tem luz própria ou não, tá? Essa é a etimologia da palavra. A astronomia muda as coisas de maneira didática, tá? Vocês têm que entender que o conceito da astronomia, os nomes que a astronomia coloca, eles não estão de acordo com o idioma, com a língua, com o significado literal das coisas. Eles são nomenclaturas didáticas para que os estudantes de astronomia possam compreender a diferença de uma estrela que tem luz própria e uma estrela que reflete a luz da outra. Uma estrela que tem luz própria, ela se move mais devagar, por quê? Porque na verdade ela está muito longe da gente. As estrelas que estão refletindo a luz de uma estrela maior, ela se move rápido. Então ela é uma errante, porque ela está andando. Você olha para o céu, você vê cada dia ela num lugar. Então é uma estrela errante, entendeu? Porque ela está aqui perto, entendeu? Aí a astronomia chama de planeta, porque é uma maneira didática de descrever as coisas, tá? Mas no idioma português tá tudo certo, pela etimologia da palavra, vem do grego, tá? A estrela errante, mesma coisa, tá? Tudo é estrela, gente. Planeta é estrela. Então, por isso que ele tá falando aqui. A transmissão das 12 estrelas também terá sua própria influência causal, que iremos anexar no final da nossa sessão sobre distribuição. Enfim, a questão é essa que eu queria trazer para vocês. A casa em frente, a casa oposta, impacta nos significados. Ela complementa o que acontece naquela casa, tá? Mas é isso. Mas agora vamos ver a classificação da casa 12. A casa 12 é uma casa cadente. Em grego se chamava apoclima. A casa cadente tem uma questão aqui. Muita gente pensa que a casa cadente é porque você tem uma casa angular, aí depois você tem uma sucedente e depois uma cadente. Não, é o contrário. Você tem uma angular, depois você tem a cadente já. Ou seja, como eu mostrei para vocês, o planeta ele nasce no ascendente. Ele vai para 12, depois para 11 e depois ele vai para 10. Então, ele está numa angular e aí ele está numa casa cadente depois. Ele cai para uma casa cadente, uma casa que vem depois da angular. É uma casa ruim. É uma casa onde você perde a força que você tinha na casa angular. A casa angular é a mais forte. Aí você sai da angular, você do luxo ao lixo, entendeu? Você vai para um lugar assim, meu Deus, perdi minha força. Depois você vai para sucedente que você melhorou um pouco, que você já está quase chegando na angular de novo, entendeu? Então a lógica é essa, tá? Então é você cair. Depois que passa da 10 é realmente caindo, né? Que aí vai descendo. Então você sai da 10, vai para 9, cai, né? Aqui no caso, da 1 para 12 você sobe, mas subir não é exatamente interessante nesse caso, tá? Então entenda isso. O cadente é porque você saiu do angular e foi para casa que não tem força. Mas daí esse negócio de casa cadente não é uma coisa assim subjetiva. É uma fraqueza mecânica mesmo. Quando o planeta está na 12, ele fica enfraquecido. Ele está sem energia e incapaz de agir, ou de manifestar as promessas que ele tem dentro do mapa. Quer dizer, se ele já está na 12, a promessa já não está prometendo muita coisa, entendeu? A verdade é essa, ele já não promete. É que às vezes por signo parece que tá, pá, mas ele não está prometendo não, entendeu? Uma coisa que vocês têm que entender, a força do planeta não é pelo signo, é pela casa, entendeu? O signo mostra se ele está confortável ou não, se ele está no domicílio, se ele está na exaltação, se ele está em algum lugar que ele tem algum poder de fala, alguma voz, alguma coisa. Mas a casa é que diz se o planeta tem força de atuação ou não, entendeu? Só que, por exemplo, né, às vezes o planeta ele tá com força, mas o signo ali não é favorável, então ele tem força, mas para agir do jeito errado, entendeu? Quando ele está num signo favorável, ele age do jeito certo. Mas não adianta de nada ele saber agir do jeito certo, estando no domicílio, numa exaltação, e tá numa casa 12, que é uma casa cadente, é uma casa super enfraquecida. Então, assim, ele sabe agir do jeito certo, sabe, mas tá com as mãos amarradas. Como dizia sua mãe, querer não é poder, entendeu? Então, ele tá ali no signo que tá favorável. Ele quer, mas não pode. Aí cai naquela pergunta: ah, eu tenho Júpiter na casa 12
Isso ameniza a minha casa 12, isso me protege, isso facilita a minha 12. Não, gente, ele está na 12. Tá na 12, entendeu? A casa 12 prende ele. Ele tá de mãos atadas. O que ele vai fazer por você? Não sei. Ele tá preso, entendeu? Mesma coisa, casa 8, casa 6, entendeu? Tá preso ali, tá? Não é sobre amenizar a casa, é a casa que vai dizer a situação do planeta e não o planeta vai dizer a situação da casa. Que é um erro muito comum, todo mundo fica achando isso. Principalmente lá no TikTok. Meu Deus, como tem gente falando assim: ah, eu tenho a casa 8, a casa 12 fortíssima, porque eu tenho 30 planetas lá dentro. Que eles pegam tudo que não é visto no céu, aquele monte de asteroide, enfia, né? Tá jurando que aquilo tem efeito. Não tem efeito nenhum, gente. Efeito só até Saturno, tá? Aí eles, eu tenho tantas coisas na casa tal, então a minha casa tal é fortíssima. Não, não é. A casa não muda a força, gente. A força da 12 é essa que vocês estão vendo aqui. Nenhuma, entendeu? Então, assim, você pode ter de Sol até Saturno, o 7 lá dentro da casa 12. Sua casa 12 não é forte. Sua casa 12 é fraca, ruim, do mesmo jeito como qualquer casa 12. E os planetas que estão ali dentro estão prejudicados pela 12. Tá todo mundo de mãos atadas. É sobre isso. Mas essa casa 12, ela é qual casa a partir da fortuna? É qual casa a partir do espírito? Porque uma coisa é a 12 que tá ali antes do ascendente. É o signo antes do ascendente, é a 12. Mas, sei lá, às vezes ele é uma casa angular antes da fortuna, por exemplo. Claro que ser uma 12 do ascendente vai impactar na questão da fortuna também, naquela casa lá, porque elas são ao mesmo tempo. Então vamos dizer que a partir da fortuna, essa casa 12 é uma casa 10. E a partir do espírito é uma casa 2, por exemplo. Então ela é 10, é 12 e é 2 ao mesmo tempo, cada uma para o seu determinado assunto, né? O ascendente, o lote, o espírito. Então ela, ao mesmo tempo, é isso tudo. Entende? Então, é sobre isso, sabe? É tudo junto, tudo ao mesmo tempo. É complicado. Parabéns. É complicado. Beijo. Mas agora que você já entendeu a complexidade do negócio aqui, vamos para a visibilidade com o ascendente. Por que que ela é uma casa tão problemática? Porque ela está atrás do ascendente. O ascendente, ó, é você, é onde você está enxergando. Se você for ver o lote, é também o ponto de partida. A 12, né, o signo anterior está atrás, aqui, ó, na sua nuca. Entendeu? Então você se coloca ali no ponto de partida, no ascendente, no lote da fortuna, no lote do espírito. O signo anterior é a 12, tá aqui atrás. Você não é coruja, você só vira assim, ó. Entendeu? Você não é coruja que vira aqui e consegue enxergar atrás. Você é um ser humano. Então a 12 tá atrás. É o signo de trás. Você não vê. Entendeu? Esse é o principal problema, porque além de ser um signo adjacente, que já não tem mesmo comunicação com os signos vizinhos. Entendeu? É igual você tá dentro do seu apartamento, o vizinho tá ali no apartamento do lado, né? Por exemplo, que nem na questão da casa 2. Tá no apartamento do lado. Nossa, tô encostado na parede que é geminada com a casa do vizinho. O vizinho tá encostado na parede também. A gente se comunica? Não. A gente se vê? Não. A gente nem sabe que um tá ali do lado do outro. Ai, meu planeta tá em 29 graus ou tá em 0 graus. Ele já se mistura com o próximo signo ou com o signo anterior? Não. É a parede. Não tem contato com o outro lado. Não tem. E exatamente por isso que o signo ele é indivisível. Por isso que o limite da casa é o limite do signo, porque não tem contato com o próximo signo, tá? Tem que ter isso claro na mente. Então, os signos vizinhos você já não tem contato mesmo, entendeu? Com relação ao ascendente, é isso. O ascendente não vê o signo anterior, que é a casa 12. Mas assim, por exemplo, a casa 2, você pode entender que o da casa 2 é o vizinho de baixo. Você tem que tomar cuidado para você não fazer barulho, para você não pisar fundo no chão, para ele não te encher o saco, não reclamar de você. Mas o da casa 12 é o vizinho de cima. O vizinho de cima, ele derruba as coisas, ele faz barulho, a mulher tá lá andando de salto, poc, 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 lá no chão, entendeu? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Eu, quando morava numa casa assim, eu batia a vassoura no teto pra ela se tocar, né? Eu não sei se você vai fazer isso. Enfim, a questão é essa. O que você vai fazer com relação ao vizinho que tá lá em cima, que você não tem nem contato, entendeu? Que tá enchendo teu saco, que tá te dando problema, entendeu? O babado é esse. Mas é isso, gente. Não tem visibilidade, não tem contato.
Só tem os babados só, entendeu? Esse que é o ponto. Ah, minha vida é uma desgraça por causa que tem planeta. Não, não é sobre isso. Não é tudo ao mesmo tempo, gente. Tem um vídeo aqui nos cards. Depois você vê lá, eu explico que as coisas elas acontecem aos poucos, tá? Cada momento da sua vida vai ativar um lugar ali do seu mapa, entendeu? Vai ativar um signo, na verdade. E aí depende, né? Tem as liberações zodiacais, tem as profecções, enfim. Então veja esse vídeo aí nos cards que lá eu vou explicar essa questão dos cronocratores, tá? E aí é quando é ativado aquele signo é que ativa a casa. Meu mapa aqui, por exemplo, eu tenho Sagitário na casa 12 do meu ascendente, né? Pá, ativou o Sagitário. Ele tá ativando a casa 12 do ascendente, mas ele tá ativando a casa 4 do espírito. Meu espírito é em Virgem. Ele tá ativando a casa 8 da fortuna, minha fortuna é em Touro. Então você vê, ao mesmo tempo que Sagitário é 12 pelo ascendente, é a 4 do espírito, é a 8 da fortuna para mim. Então quando ativa a casa 12, ativa a casa 8, ativa casa 4. É tudo ao mesmo tempo. Nesse caso, né? Ela é essas 3 casas ao mesmo tempo, mas ela não fica ativada o tempo inteiro. É quando a liberação zodiacal cai em Sagitário, em algum nível. Quando a profecção cai em Sagitário, em algum nível. Entendeu? É sobre isso. Daí, quando ativa Sagitário, é que eu vou sentir essas questões, os problemas da 12. Mas ao mesmo tempo que eu vou sentir os problemas da 12, eu vou sentir a raiz ali da 4 com relação à minha fortuna, com a parte material, eu vou sentir 4 para mim. Entendeu? Eu vou perceber ali na vida mais prática como 12. Mas, na verdade, para a parte material é uma casa 4. Mas para a minha parte do intelecto, do meu direcionamento na vida, eu vou lidar com aquilo como uma 8. Entendeu? Não tô vendo também. É isso, tá, gente? O babado é esse. A questão é a visibilidade a partir do ponto onde você começa a contar. A 12 não é vista. Essa é a questão. E além de não ser vista, ela tá atrás. Então, se ela tá atrás, ela é justamente quem te apunhala pelas costas. Inimigos ocultos, entendeu? É aquilo que te pega desprevenido. A doença que vem e te derruba. Você em terras estrangeiras, que não sabe o que está acontecendo ali naquele lugar, você não está entendendo nada, é uma língua que você não fala, entendeu? É sobre isso. Mas é isso, vocês gostam de leitura? Vamos ler de novo agora a antologia, voltando lá onde está o nome da casa, no livro 2, capítulo 5, O Lugar do Mau Espírito, muitas considerações. Olha só, gente, se os maléficos estiverem nesse local, causarão grandes feridas e traumas, principalmente se estiverem em sua face adequada. Face adequada, gente, é quando o planeta está numa posição geométrica específica com relação ao Sol e à Lua, que é similar à posição que o signo dele tem com relação ao signo do Sol e da Lua. Por exemplo, quando Marte está num signo onde ele faz quadratura com o Sol, ele está numa face adequada. Por quê? Porque Escorpião faz quadratura com Leão, entendeu? O signo de Marte faz quadratura com o signo do Sol, mas também pode ser por trígono, porque Áries faz trígono com Leão. Então, se o Marte estiver em trígono com o Sol, ele também está na face adequada. Mas aí não importa os signos que os planetas estão, entende? Desde que eles estejam fazendo o aspecto que é similar ao aspecto que o signo deles fazem, tá? Então, Áries faz trígono com o Leão. Então, se o Marte estiver num signo que faz trígono com o signo que o Sol está naquele momento, ele está na face adequada. Se ele estiver num signo onde faz quadratura com o signo onde o Sol está naquele momento, ele também está na face adequada, porque Escorpião faz quadratura com o Leão, tá? Então, isso é a face adequada. Continuando. Se o lote da fortuna estiver presente neste lugar e alguma estrela o reger, não haverá nenhuma ajuda, nem mesmo durante os trânsitos. Quer dizer, se o lote da fortuna ele está na 12 do ascendente, o planeta que rege ele não vai conseguir fazer muita coisa pelo lote da fortuna, mesmo durante os trânsitos, mesmo quando ele passa por ali, por trânsito, tá? Eles se tornam inimigos desde o início, desde o momento do nascimento. Da mesma forma, os benéficos encontrados neste local não concederão seus benefícios. Foi o que eu falei, as pessoas falam, eu tenho Júpiter, eu tenho Vênus na 12,
isso ameniza a minha casa 12. Aí eu queria que amenizasse, porque eu tenho Vênus na 12. Mas então, os benéficos encontrados neste local não concederão seus benefícios. Não vai ajudar, e tá de mãos atadas, tá amarrado. Tá amarrado, em nome de Jesus. Tá amarrado, gente. Não vai ajudar. Não consegue. É triste. Eu tenho Vênus na 12. E ela rege a minha fortuna ainda pra ajudar, hein? Enfim. Sempre que essas 3 estrelas caem neste signo, o regente do ascendente, do lote e do daimon. Ascendente, o lote, no caso ele está falando lote da fortuna, e o daimon é o lote do espírito. Então o regente do ascendente, o regente do lote da fortuna e o regente do lote do espírito, quando cai nessa casa, o regente do meu lote da fortuna é a Vênus, está na 12. Ai, que tristeza. Enfim, quando eles caem nessa casa, elas tornam os homens infelizes e desgraçados. Ai, meu Deus. Os que carecem do pão de cada dia, muitos estenderão as mãos para esmolas. Então, gente, é por isso que vocês vão me ajudar aqui também, entendeu? Porque eu tenho a regente do lote da fortuna na 12, entendeu? Então o negócio é o seguinte, que eu tava esquecendo de falar, mas eu vou falar para vocês. Eu estou aqui com o Pix para vocês ajudarem, apoiarem esse canal, porque esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho complexo, entendeu? Todo momento eu estou trabalhando aqui no meu canal, fazendo por onde preparar o material, estudando, trazendo conteúdo aqui para vocês, entendeu? Então, assim, ou eu estou atendendo o cliente, ou eu estou aqui trabalhando no canal. Então, o meu canal ele não é monetizado, você tá entendendo? Meu canal não é monetizado ainda. A astrologia, principalmente a astrologia clássica, se fosse astrologia pop, né, essa astrologia moderna, eu tava já ganhando rios de dinheiro. O povo quer que a gente fala qualquer coisa lá para agradar o ego deles. Ah, é isso aqui, é tudo lindo. Casa 12 é linda, maravilhosa, parabéns. É isso que eles querem que fale. Aí eles vêm fazer mapa com a gente, entendeu? Mas quando a gente é sério, traz astrologia séria, astrologia verdadeira, o negócio, pá, aí as pessoas não vê muito assim valor, entendeu? As pessoas, né? Então assim, por isso que o canal demora para crescer, demora para monetizar. Então é sobre isso. Eu preciso que vocês que gostem desse assunto, desse trabalho sério da astrologia, que vocês contribuam com o canal para que o canal possa continuar funcionando, para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Então eu deixo aqui o Pix para que vocês possam apoiar o canal no valor que vocês puderem, tá bom? Qualquer realzinho que vocês mandarem lá, vou estar muito agradecido. Vocês vão morar no meu coração. E aí eu vou saber o nome ainda, porque o like eu não vejo quem deu o like, mas eu emano gratidão. Mas deixa o like, hein, gente? Deixa o like aí. O Pix eu vou saber o nomezinho de quem mandou e eu vou emanar mais gratidão ainda para vocês e vocês vão receber em dobro, tá? E é isso. Apoiem o canal, apoiem o astrólogo que está trazendo esse conhecimento para vocês, tá? Beijos. Não acabou o vídeo não, peraí. Então o negócio é o seguinte, gente, essa é a questão, tá? Apoie o canal, que o dono do canal aqui tem a regente do Loja da Fortuna na casa 12, hein? Complicado. Então, gente, quando a gente olha pela perspectiva clássica, a casa 12, a gente vê que não é assim que tudo da 12 é autossabotagem, inconsciente, culpa, não é essas coisas, entendeu? Como eu falei pra vocês, o inconsciente ele tá em todos os lugares. A questão da 12 realmente são dificuldades, problemas, mas a gente vai batalhando pra superar. A questão é, você tá vendo ali o buraco? Você põe uma marcação, uma placa, um negócio ali, ó, para as pessoas não caírem no buraco. Você desvia do buraco, entendeu? Mas você tem que saber que o buraco tá ali. Não é você cobrir o buraco com umas folhinhas e fingir, não tem buraco aqui, porque você vai esquecer daquelas folhinhas. E você vai passar por cima e você vai cair dentro do buraco. Então não é sobre cobrir o buraco e dizer que ele não existe. É sobre você expor o buraco e falar, ó, tem um buraco aqui. Deixa eu tomar cuidado, deixa eu fazer por onde desviar, deixa eu ser inteligente e entender como desviar desse buraco. É sobre isso, entendeu? Tem que entender o que é a casa 12 para você não cair no buraco. Quando a gente analisa a casa 12, a gente não está procurando fantasmas internos, a gente está procurando entender a dificuldade na vida para você buscar outras maneiras de contornar aquela situação, de superar aquilo. Por exemplo, eu tenho astigmatismo nesse olho. Eu tenho miopia nesse olho. Se eu não uso óculos, tô condenado. Vou enxergar embaçado. Eu enxergo embaçado. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu coloco um óculos.
Quando eu coloco óculos, eu enxergo igual quem tem a vista normal. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou fingir que não tenho miopia e astigmatismo? Não. Eu vou colocar um óculos na minha cara. E eu vou enxergar direito. Então, não é sobre fingir que a casa 12 não é problemática. É sobre entender o que está acontecendo e você buscar uma ferramenta para resolver aquilo. Entendeu? É sobre isso. Por isso que tem que entender. Mas, para dar um alívio, um refresco, uma ajuda, no próximo vídeo a gente vai seguir na ordem natural das casas. Conta pra mim aqui nos comentários qual é a próxima casa que eu vou falar, que eu não vou falar pra vocês. Já expliquei como que entende a ordem natural das casas, então me conta, eu quero ver se vocês são espertos. Qual é a próxima casa que eu vou trazer aqui na semana que vem? Quero saber. Então é isso, gente. Antes de sair, confere se você deixou aquele like pra você morar no meu coração, confere se você tá inscrito, se ativou o sininho, ajuda aí, colabora com o canal através do Pix, porque o canal não é monetizado ainda, entendeu? Tô contando com o apoio de vocês para continuar esse trabalho. Tá aqui na descrição do vídeo a forma de ajudar. E é isso aí, gente. Aqui em cima tem outro vídeo para vocês continuarem seus estudos astrológicos, playlist das casas astrológicas para vocês verem inteira. Ah, e tenho preguiça de ver playlist, então aqui, ó, vê o vídeo anterior. Se fizer mais de uma semana que esse vídeo foi postado, tá aqui também o próximo vídeo na ordem natural das casas. Vejo vocês nesse vídeo que você escolher ver. Até lá!